A pandemia de Covid-19 completou 5 anos do seu início aqui em março deste ano. Importante a gente sempre estar em alerta e prevenir também do vírus. Em Fortaleza, 7 testes de Covid coletados identificaram pela primeira vez a presença de uma nova variante do coronavírus circulando aqui no Ceará, que é a AXFG. O Ceará é o primeiro do Nordeste a identificar casos de Covid causados por essa variante. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, as amostras são do período entre 14 de fevereiro e 4 de junho deste ano. Para sanar todas as nossas dúvidas referente a essa cepa, a gente recebe aqui no nosso estúdio Antônio Silva Lima Neto, que é o Dr. Tanta. Ele é secretário executivo de Vigilância em Saúde da CESA. Também nos acompanha nessa conversa a repórter do Diário do Nordeste, Chase Viana. Bom dia, Tanta. Bom dia. Bom dia. Mais uma vez, bom dia. Prazer é nosso. Bom dia, Chase. Bom dia, doutor Tanta, Dani, dia, Tonzinho. Chase. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aí. Vamos falar aqui de coisa importante. A gente até falou, Chase, logo cedo, né? Tá como destaque no Diário essa matéria sua. Falamos sobre essa nova variante. É um número preocupante, doutor? Bom, é um prazer estar com vocês, com os ouvintes mais uma vez. O que acontece é que hoje a gente testa muito pouco em relação à Covid. Então, quando tem pequenos aumentos e que a gente começa a observar, a primeira providência que temos que fazer, eu acho que isso é um procedimento padrão hoje. É você tentar fazer o que a gente chama de sequenciamento genômico. O que é que seria? Seria tentar entender se esse aumento é produzido por uma nova variante. Por quê? Porque como a gente tem já uma proporção importante da população com vacina, ou seja, para que você tenha hoje um aumento de casos, é necessário um tipo de nova variante que seja capaz de, digamos, se esconder do seu sistema imunológico por algum tempo e produzir casos. Então, foi mais ou menos isso que ocorreu. A gente começou a perceber um aumento, que era em algumas unidades de Fortaleza, e quando a gente sequenciou, apareceu essa nova variante, que chama XFG, e que já tinha algumas amostras anteriores aqui no Brasil, mas apenas no Centro-Sul, especialmente em São Paulo. Então, é uma amostra que, de fato, tem essa capacidade que a gente chama de se evadir do sistema imunológico por um tempo, ou seja, se esconder dos anticorpos por um tempo, mas que depois você consegue reconhecê-la e promover uma defesa relativamente bem sucedida, né? É mais ou menos isso. Doutor Tanta, uma pergunta que eu acho que todo mundo se faz, né? Quando se fala em nova variante, inclusive ontem nos comentários sobre a matéria, as pessoas, Covid, já era, coronavírus, vocês ainda estão nessa, né? Algumas pessoas fizeram esse tipo de comentário, mas em relação aos sintomas e principalmente a importância da prevenção nesse momento, né? De que forma a XFG, que é o nome da sublinhagem, se manifestou, né, nesses pacientes identificados, e qual a importância da vacinação nesse contexto, doutor Tanta? Prazer falar com você, Chase. Quando a gente pensa, né, nas viroses respiratórias dessa época, né, ainda está chovendo um pouquinho, né? Chegamos em julho, mas ainda tem um pouco de chuva, da quadra chuvosa, que elas aumentam. A gente logo tenta elucidar que vírus estão circulando e se eles são imunopreveníveis, se tem vacina. Então, quando você fala, por exemplo, influenza, vacinação da gripe, né? Quando você fala vírus sincicial respiratório, que foi um vírus que produziu muitos casos esse ano, principalmente bronquiolite em criança pequena, não tem ainda vacina. Mas quando você fala de Covid, tem vacina. Então, e a gente tá com uma procura ainda muito, muito baixa nos últimos meses, né? Desde a última onda, que foi no final, entre 2024 e 2025, ali na transição do ano, que foi uma variante chamada LP8.1, que a gente não tem procura. Então, esse é o momento, né, que a gente identificou essa nova variante, que a gente volte, né, a procurar vacina. Nós temos hoje, por exemplo, só para dar um exemplo, quando a gente tenta, por exemplo, campanha de gripe, a criança vai vacinar gripe, o idoso vai vacinar gripe, outros grupos vacinam gripe, mas preferem não vacinar Covid. Isso é muito comum, né? Isso ficou, essa coisa da fake news, da desinformação, ficou por muito tempo. Então isso, Chase, é o momento da gente reestimular, até porque nós temos uma vacina nova da Covid, né? Nós temos hoje 3 apresentações da Pfizer. Tem a Baby, né, que é para crianças abaixo de 2 anos, tem a pediátrica, tem a vacina do adulto. Então, para os grupos prioritários que já tenham mais de 6 meses da última dose, é muito importante se vacinar.
Agora, se você me perguntar, essa nova variante vai produzir casos graves? Necessariamente vai produzir novas internações? A gente não sabe exatamente em que medida, mas certamente, se isso ocorrer, será nos pacientes mais frágeis, aqueles pacientes dos grupos prioritários. Eu conversei muito com você ontem na matéria do Diário, que, por exemplo, nós temos 200 mil crianças no Ceará sem nenhuma dose de Covid. E isso é uma questão que você precisa, de fato, avançar, né? Agora sim, eu fico pensando, você falou dos casos que foram notificados e vocês chegaram nessa variante, mas e as pessoas que sentem as coisas e não fazem os testes, né, Tanta? Porque também tem isso. Muita gente, o que eu mais vejo perto de mim são pessoas gripadas, dizendo que é uma gripe, mas sentindo todos os sintomas que a matéria da Chase traz, a coriza, dor de cabeça, a febre, né? E que pode ser também, só que ninguém faz o teste. Pois é, a testagem é uma coisa que a gente, há muito tempo, né? A gente que viveu aqueles tempos tão difíceis, que às vezes parece 100 anos, às vezes parece uma semana. Então é uma coisa que na nossa cabeça é muito difícil ainda de entender. A testagem, ela é fundamental no ambiente que a gente chama de co-circulação de vírus, que a gente tem vários vírus, né? O Ceará, infelizmente, do campo das viroses respiratórias, nós tivemos, por exemplo, esse ano, ele abriu com um momento que a gente tinha muitos casos de rinovírus. Depois entrou esse vírus sincicial respiratório que tem provocado emergências importantes. Em vários estados tiveram que decretar emergência por causa das síndrome respiratória aguda grave, as bronquiolites de crianças que chegaram a mais de 40% em menores de 6 meses. Ou seja, é uma situação muito, muito grave, que provocou uma exaustão assistencial em vários estados, ou seja, você não ter UTI necessária para aquelas crianças. Então, a testagem é fundamental. Isso vale, por exemplo, para as arboviroses. Você está fechando muito caso como dengue sem exame. E às vezes não é dengue, às vezes é europush, às vezes é chikungunya. Então, isso que você está falando, você não sabe dizer, por exemplo, se é influenza. Influenza tem remédio. É o único desses vírus que eu citei que tem um antiviral potente e que é muito bem sucedido, que o nome comercial é Tamiflu, mas que se chama Oseltamivir. Se você iniciar nas primeiras 48 horas, porque a influenza é gripe e pode ser grave. Então, você tem êxito. Da mesma forma, se for Covid, você tem que fazer isolamento. Então, tem uma série de medidas que mudam de acordo com o teste, de acordo com o tipo de vírus que está presente naquele momento. A conduta do tratamento muda a depender do agente, né? Doutor Tanta, uma pergunta que eu lhe fiz ontem, inclusive está na matéria do Diário, mas caso, né, o ouvinte não tenha lido ainda, por que essa sublinhagem, a XFG, é considerada uma variante de preocupação, né? Inclusive, como consta lá na matéria, a OMS está monitorando, tem casos, principalmente no Sudeste Asiático, na Índia, né? Em outros continentes também está se espalhando. Por que ela é considerada de preocupação? Acho que o senhor até já mencionou. E reforçar o perfil dos casos aqui, né? Quem foi que teve esses casos, se foram todos em Fortaleza, só para a gente ter esse panorama. Boa pergunta. Quando uma variante se destaca, a OMS passa a monitorar. Então, ela pode ser uma variante de interesse, inicialmente pode chegar a ser uma variante de preocupação, porque é uma variante que, quando ela entra num cenário, ela domina. Ela é capaz de dominar esse cenário, ou seja, a transmissão ela se faz de maneira muito consistente e muito rápida. Então, a XFG, em alguns locais do mundo, ela já teve surtos, né, bem definidos. Ou seja, ela é capaz de se destacar frente a outras que estejam naquele momento lutando, porque é como se fosse uma luta entre essas subvariantes, e ela consegue, de fato, por conta principalmente da capacidade que ela tem de se evadir, de se esconder, como eu mencionei no início, do sistema imunológico. Então, essa é a primeira questão. Não é necessariamente por ela provocar caso grave ou provocar óbito, né? Em relação à questão, a sua segunda questão se refere a... Do perfil dos pacientes, se todos foram diagnosticados. Muito bom. Os 7 casos que nós conseguimos o isolamento aqui, sequenciar, todos vinham de unidades de Fortaleza. Um desses casos, aparentemente, é um caso do interior do estado, da cidade de Quixadá, que estava aqui em Fortaleza e voltou. Mas o que é que me chamou a atenção, não a mim, a todos os colegas da CESA? Eles não estavam concentrados em uma unidade. Esses 7 casos, eles vinham de 7 unidades diferentes. O que é que isso significa? Que existe circulação na cidade quase como... É quase aceitável, a gente pode assumir
que a circulação ela já existe na cidade em vários pontos. Isso é preocupante, né? Isso é um dos indícios de que ela pode estar ganhando terreno. Sim. Em várias áreas da cidade, né? Então, isso é a principal coisa. E a outra, Chase, é o fato de que também não tinha concentração de faixa etária. Você tinha caso infantil, você tinha caso adulto, você tinha caso de idoso. Então, isso é um pouco que ela, de fato, está ganhando terreno. Me parece, né? Isso aqui é uma coisa que a gente está conversando agora. Me parece que, de fato, ela está dominando. Não vai ter outra variante para disputar com ela. Tanto que a maioria das amostras foi dela, né? Exatamente. Então, ali na maioria das amostras foi ela, e é provável que na nossa próxima ela já chegue como as demais, né? Como JN1, LP8.1, quando ela domina mesmo o cenário, ela chega a 80%, 90% das amostras. Então, é provável que a gente tenha ainda um aumento. Agora, não há, por enquanto, e eu espero que não haja, e parece não haver, nenhum tipo de repercussão assistencial, como a gente teve com o vírus sincicial respiratório. As nossas UTIs... não só neonatais, UTI principalmente pediátrica, elas estiveram lotadas por alguns meses, mais de 2 meses. Né? Alguns estados, como Minas Gerais, Santa Catarina, tiveram que decretar emergência. Nesse caso, é um pouco, quando a gente conversou ontem, foi uma das coisas que eu falei até pro ouvinte, que é bom você estar atento, você conhecer a questão, você tomar as principais precauções. Essa semana, por exemplo, eu vou até contar um caso aqui para o ouvinte. Recebi uma mensagem, acho que 2 ou 3 dias depois de ter identificado, aniversário de uma idosa de 90 anos, em que vai ser num local fechado, de aglomeração, e que ela aparentemente está gripadinha ou alguma coisa do tipo. Mantém esse momento. Não, tem que ter cuidado, eventualmente. Por quê? Porque você está falando de uma pessoa que já está com síndrome gripal. Tem que testar. Né? Esse é o problema. Esse aí tem que testar, porque... Que já é grupo de risco. Ou, por exemplo, eu estou com síndrome gripal, venho trabalhar com vocês. Tenho que usar máscara. Por quê? Porque é mais transmissível. As pessoas estão banalizando, né, Tanta, também. Assim, de novo, Covid. É como essa ouvinte falou aqui. As pessoas gripam, não usam máscaras, tossem, espirram, acham bobagem. A vacina está disponível, a prefeitura facilita a imunização e as pessoas novamente acham bobagem se vacinar. Então, essa ouvinte complementa. É muito triste essa diminuição do número de imunizados. E muito por conta de fake news, de descrença também. Obrigada, Sandra, pela mensagem. E é importante que as pessoas se cuidem, né, Tanta? Que usem máscara, porque se essa variante está aí, pode aumentar também. Exatamente. E como a máscara, outros, né? Tem algumas outras recomendações, que são aquelas que a gente já esqueceu, de etiqueta respiratória. Essa que você mencionou, né? Tô gripado, tô com criança gripada. Agora e fazer teste, não dizer só que é uma gripe. Né? Procurar a unidade básica de saúde se tem um quadro gripal, para que a gente possa proteger-se a todos. Com certeza. Analisou, eu acredito que essa colocação feita pela Chase Viana foi muito boa. Todo mundo pergunta, existe Covid? Né? A pergunta que era feita a ela. E tá aí, agora para fechar, caso de morte. Não, a gente teve uma dessas amostras, foi de um paciente que, na verdade, a gente tem um protocolo no estado. Se você tem um paciente que vai, por exemplo, para o serviço de verificação de óbito para realizar a elucidação diagnóstica, né, o que aconteceu com aquele paciente, você tende a testar para dengue, por exemplo, para chikungunya, e testa também para Covid. Então, houve um paciente que morreu por outra causa, na verdade era infarto. Entendi. E que estava positivo para a Covid. Tá certo. Doutor Tanta, para a gente encerrar, que o nosso tempo está acabando aqui, só reforçando, quem é que deve se vacinar nesse momento? Como é que está o esquema? As pessoas, eu tenho que me vacinar, já tenho 5 doses. Vamos só deixar bem claro, bem definido aqui. Quem pode e quem deve se vacinar nesse momento? Como é que está esse esquema? O esquema, eu compreendo, inclusive, que seja difícil assim, de entender, porque... houve aquela migração para que você tivesse uma dose por ano, né? Você fizesse 6 meses grupos prioritários e demais pacientes tivesse uma dose como a gente tem do influenza, uma vez ao ano. Mas nesse momento, o mais fundamental é a vacinação realmente dos grupos prioritários. O que seriam? Principalmente os idosos acima de 60 anos que já têm mais de 6 meses da última dose, por conta da atualização da vacina. A gente tem uma vacina nova. As crianças, né, acima de 6 meses até 5 anos, né, até 6 anos, você também faz dessa mesma forma, 6 meses da última dose. Para algumas profissões, profissionais em geral de saúde que têm contato com o público,
todos eles também têm essa mesma prerrogativa dos grupos prioritários. E, eventualmente, outros profissionais, como é o caso da rede pública de ensino e outros profissionais que também. Mas, nesse momento, a gente está focando muito nos grupos etários que têm maior risco. Doutor, a gente queria lhe agradecer pela sua disponibilidade, por fazer esse alerta tão importante, né, para a população. A gente conversou com o secretário executivo em vigilância da CESA, o Tanta, que é o Antônio Lima Neto. Tanta, muito obrigada, viu? Um prazer mais uma vez estar com vocês. Um grande abraço. Obrigada, Chase. Obrigada, que agradeço pelo espaço.